Oi, parabéns para você que clicou nesse vídeo, que está aí seguindo a jornada, assistindo as nossas cápsulas diárias. Eu sou a Mônica, talvez você já tenha assistido algum vídeo meu, mas como diz a Elaine, não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. E eu estou aqui na missão hoje de dar um complemento. Eu sei que essa semana ela falou com vocês de produtividade, de agenda, e eu vou trazer uma técnica para entender que dá para a gente ter mais tempo, criar mais tempo e concluir pequenas e grandes tarefas. Então, eu sou a pessoa que acho que fui mais influenciada pela Elaine lá atrás, por conta de agenda. Eu era a pessoa que tinha agenda, fazia agenda, mas não visualizava e não colocava em prática. Você conhece alguém assim? Mas, quando eu comecei, para quem não sabe, eu vim do corporativo e eu comecei de uma insatisfação, a busca de algo para que eu pudesse fazer em paralelo para ter mais tempo. Tempo para minha família, eu sou mãe de 2 meninos, para mim mesma, para fazer as coisas que eu gostava, e foi aí que eu entendi que eu iria ter que encontrar tempo na minha agenda. Então, eu ia ter que entender ali quais eram os furos que eu estava tendo dentro da minha rotina, que eu pudesse colocar coisas que faziam sentido e que me levasse até essa realização. E foi assim que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que, assim, às vezes você acha que a pessoa que você admira, um mentor, aquela pessoa disciplinada, que ela não procrastina. E eu posso falar que a procrastinação ela é inerente ao ser humano. Então, todos nós procrastinamos. A diferença é que essas pessoas elas escolhem o que elas procrastinam e também elas têm as prioridades. Então, isso é importante para você não sair se dando chibatada, tá? E eu não conheço outra forma de você criar mais tempo. Não sei se você já ouviu falar que disciplina é liberdade, mas a nossa aliada aqui. Então, ter uma agenda. E a grande sacada, né? Eu dentro do empreendedorismo, na jornada de vendas diretas, eu alcancei um título expressivo e eu fiquei muito rotulada como a Mônica dos blocos de trabalho. E eu aprendi isso lá atrás, mas eu demorei para executar. Então, hoje eu posso falar para vocês que se vocês pegarem, porque na verdade essas cápsulas diárias que a gente traz para você, não é só a teoria, tá, gente? São situações que a gente colocou em prática e trouxe resultado. E a gente sempre dá aquela lição de casa. Então, se você colocar em prática, você vai entender que vai acontecer para você também. E aí, quando eu falo de blocos de trabalho, eu não sei se vocês já ouviram falar de técnica Pomodoro. Já? Na verdade, se remete mesmo, né? A molho de uma massa, e a questão é essa mesma. Então, a técnica Pomodoro, ela vem de um conceito de um relógio, que é em formato de tomate, e com o tempo de cozinhar um molho de tomate, o tempo de curar, que a teoria da técnica Pomodoro, depois vocês podem buscar ali no Google, diz que são 25 minutos esse tempo. Só que mais do que a teoria, o conceito, eu quero que vocês tragam para a realidade de vocês. Então, eu usava esse conceito da técnica Pomodoro, mas com a minha realidade. E nem sempre eu tinha 25 minutos. Às vezes eu tinha 15, às vezes eu tinha 20, às vezes eu tinha 30. Então, lembrando, traga para a sua realidade. E no que consiste essa técnica Pomodoro? Então, imagina que ao longo do tempo, né, eu acredito que você, assim como eu e a grande maioria, a gente sofre as interrupções do dia a dia. Então, é notificação de e-mail, notificação de rede social. Se você é do corporativo, às vezes aqueles cafezinhos intermináveis, as pessoas que elas vêm até a tua mesa ou tocam o telefone que você tem que resolver algum incêndio. Então, a grande questão é você silenciar isso por determinado tempo para que você tenha foco. Então, eu vou falar aqui no melhor dos mundos, a técnica Pomodoro, que traz aí os 25 minutos. Então, que por 25 minutos você fique focado em uma única tarefa. E eu li um livro há pouco tempo atrás, está até aqui, A Única Coisa, foi um dos melhores livros que eu já li, que ele fala o seguinte: sempre que você está executando uma tarefa, e aí surge um devaneio, você vai para a rede social, ou uma emergência, alguém te chama e você larga essa tarefa e corre para outra, o tempo que você larga e vai para outra, seu cérebro ele tem que processar, quando você chegar naquela outra ação, o que você tem que fazer. Aí você apagou o incêndio e você volta para a ação que você estava fazendo. Até você retomar, e aí eu estou falando de mente e corpo, você já perdeu o foco, o fio da meada e vai demandar muito mais energia. Então, é muito melhor que você fique focado no que você precisa fazer e depois você vá apagar o incêndio ou vai para uma segunda ação.
certo? Então, o melhor dos mundos, 25 minutos focado. E aí, o que é importante? Aí é que está o X da questão. O relógio, o alarme em formato de tomate é por conta disso. Você precisa de um relógio do teu lado. Seja um despertador, relógio mesmo, ou o próprio celular. Você precisa colocar ali 25 minutos de trabalho. E a Mônica, se eu terminar antes, você revisa o trabalho ou, enfim, dá mais uma olhada, mas você precisa fazer essa tarefa em 25. E aí, o que vai acontecer? Depois de 25 minutos, você vai ter um intervalo de uma recompensa de fazer algo que você gosta. Então, você vai mandar um comando para o teu cérebro que, caramba, você focou. Às vezes você vai terminar em 25 minutos ou você vai pelo menos falar, cara, eu rendi aqui nesse trabalho. E aí eu ainda tenho uma recompensa. E o que é essa recompensa? Algo que você gosta, mas algo de 5 minutos. De novo, coloca o relógio, despertador, 5 minutos. Eu, no meu caso, o que a Mônica gosta de recompensa de 5 minutos? Me alongar, escutar uma música, ligar para uma amiga, mas aí não é para falar da vida. São 5 minutos, sentir a energia, ligar para minha mãe, tomar um café quentinho, um chá, sentar e pode ser rede social? Pode, mas 5 minutos. Brincar com seu filho ou de repente sentar no sofá, respirar e não fazer nada. E aí depois você volta para segundo bloco. Então, para você, às vezes que trabalha com prospecção, com vendas, que é meu caso, no primeiro bloco, às vezes você vai mandar mensagem para 20 pessoas. E só no segundo bloco você vai ver quem te respondeu para você ali começar a entrar em ação. Às vezes você precisa fazer uma apresentação no seu trabalho. Então, você sabe que leva ali mais ou menos 1 hora, mas será que 2 blocos Pomodoro de 25 você termina? Às vezes você termina em 50 minutos, te sobram 10. Além do intermediário da recompensa, ainda você vai ter 10 minutos. Você vai começar a perceber que você vai criar tempo para resolver tudo que você precisa. É incrível. Agora, o que é importante, gente? Nesse trabalho todo, você tenha... E aí entra já a lição de casa, tá? Todo domingo, tenha o hábito de fazer... Sábado, domingo, eu faço no domingo. De fazer a tua agenda da semana. O que é prioridade, o que você vai delegar, enfim. Pega um papel de pão, um papel de caderno e coloque as suas tarefas gerais. Então, por exemplo, como se fosse um inventário. Tudo o que você precisa fazer. E às vezes vão vir aquelas coisas chatas, burocráticas. E que enquanto você não faz, fica ali que nem um pica-pau martelando na tua cabeça. Pelo menos comigo é assim. Então, de repente, renovar uma CNH, fazer supermercado, cozinhar para a semana, fazer aquele relatório. Você está devendo, de repente, sentar e assistir um filme com teu filho. Aí já não entra coisa chata, né? Mas é algo que você está procrastinando ali. Também não foi a sua prioridade, enfim. Aí também entra, depois a gente pode falar um pouco de roda da vida, tá? Para equilibrar, não existe equilíbrio. Uma vez eu li que existe contrabalancear. Nunca vai dar perfeito. Mas voltando aqui, então faça esse inventário e aí na sua agenda você vai colocando 2, 3 tarefas na segunda, na terça, na quarta. E aí você usa a técnica Pomodoro para resolver cada tarefa. No final de uma semana, você vai perceber que você conseguiu realizar muitas coisas, que você evitou muitas distrações e que sobrou tempo. Aí imagina isso ao longo de um mês, em 6 meses, um ano. Você vai entendendo que não, você não é aquela pessoa insuficiente, incapaz. Muito pelo contrário. Você silencia um pouco, sabe? Essas vozes que ficam na nossa cabeça, que a gente não tem tempo, que a gente está na correria, que falta tempo. E você vai mandando comando para você mesmo, para o teu cérebro, que você finaliza as coisas, você começa a se autovalidar e começa a ter pequenas, grandes recompensas. A grande questão é isso, tá? Uma outra coisa, um detalhe que é preciso, você vai precisar escolher aí as suas fortalezas. Então, o que é prioridade para você? Muitas vezes você vai ter que silenciar algumas notificações de rede social, de e-mail. De repente, quando alguém vier ligou para você, ou vier na tua mesa te interromper, às vezes até os seus familiares, a sua rede de apoio, você precisa avisar, olha, eu vou entrar aqui no quarto, eu estou no meu escritório, são 25 minutos e eu já resolvo. Filho, a mamãe vai entrar aqui 25 minutos, e muitas vezes, gente, a gente precisa, no meu caso, eu preciso, mesmo sem querer, colocar ali um filme, um tablet, para eu conseguir ter foco, tá? Então, as mães que me julguem, mas para mim, às vezes, tem que ser assim,
principalmente quando eu estou em foco, como agora no trabalho. Então, silencie algumas notificações e escolham as suas batalhas. Eu falo que, assim, o tempo, ele é a nossa moeda mais preciosa. Então, escolha pessoas e coisas que entram e permanecem na sua vida. Porque a gente não vai dar conta de tudo. Então, por exemplo, a Mônica de maio de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, qual é a minha prioridade? O meu trabalho, eu estou num momento completamente focada do novo e a minha família. Todo o tempo que me sobra é para minha família. Mônica, então você não está com a vida social em dia? Não, não estou. Claro que eu faço algumas coisas, mas não é a minha prioridade. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses seja a prioridade, e aí eu tiro um pouco o pé do trabalho. Então, você precisa entender que existe o contrabalancear, tá? Então, eu queria dar essa dica, porque nem toda semana vai dar certo, nem todo bloco de trabalho vai dar certo. Às vezes acontece emergência, que é emergência mesmo. Você não pode falar assim, espera aí meus mais 15 minutos que eu já vou. Então, não vai dar certo, mas o importante é você recomeçar. Não largar e falar, ai, tá vendo? Isso não é para mim. Eu teria que ter 30, 48 horas para as coisas acontecerem, para eu correr atrás de um sonho, para eu correr atrás de algo em paralelo. Não é assim. Eu fiz durante 2 anos e meio em paralelo. Claro que muitas vezes eu passei a ter menos tempo, mas eu criei algo que hoje eu desenvolvo 100% do meu trabalho dentro da minha casa. E aí você vai falar assim, ah, Mônica, então você não precisa mais de agenda? Você não precisa mais, então, desses blocos? Muito pelo contrário. Quando eu tinha o meu corporativo, às vezes eu tinha 1 hora para dividir em 2 blocos, 4 blocos. Eu sabia que ou eu fazia aquela hora ou eu não fazia. E aí eu tinha foco e me trazia resultado. E hoje, com a casa, enfim, crianças, a rede social, o sofazão ali do mal, muitas vezes eu me pego negligenciando. Então, eu preciso ter muito mais disciplina para eu não cair na corrida dos ratos de procrastinar, tá? Então, como lição de casa, o que que eu vou dar para vocês? Façam um inventário de tarefas, de tudo que vocês precisam cumprir, quer fazer para o mês, e comece no domingo, fazer uma agenda. Coloca uma tarefa dessa lista do inventário na sua segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. E aí pega essa atividade que você precisa e pratica essa técnica Pomodoro. O que você vai entender, Mônica? Mas eu tenho uma apresentação que levaria 3 horas. Tá, entenda que, de repente, você vai usar 2 técnicas Pomodoro. Então, vai fazer 25 minutos, 5 minutos de intervalo, depois 25, 5 minutos de intervalo, 25, 5 minutos de intervalo. E aí, de repente, você vai precisar de 2 blocos desse. Porque aí você manda um comando para você mesma, que, cara, 2 técnicas dessa eu finalizo essa apresentação. E nos intervalos eu consigo fazer coisas que vão me fazer bem. Você vai ver que você vai se sentir assim, ó, gente, é quase que uma super heroína. Só que aí tira a capa, tá? Porque você vai ser muito boa numa coisa e vai falhar em outra. É isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu falo que é melhor do que a gente falar de teoria, né? Eu poderia falar para vocês só funciona se for 25 minutos. Não, para mim às vezes funcionava 15. É trazer a prática. E principalmente porque a gente validou lá atrás. Eu venho validando isso diariamente. E nem sempre vai ser a perfeição, tá, gente? Então eu estou aqui com vocês, focada. Agora eu vou desligar e eu vou buscar meu filho no esporte, vou sentar para fazer a lição com ele e depois, em um outro bloco, eu vou fazer um próximo vídeo. Não tem certo e errado, não tem receita de bolo, mas tem as teorias que, se a gente colocar em prática, a gente vai ter resultado e quando a gente vê, a gente está ensinando alguém a resolver essa questão, certo? Lembre-se, o tempo é a nossa moeda mais valiosa, então faça valer a pena. Espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigada.